Questão 4, letra C. Sinceramente, eu não sei o que essa questão está fazendo aqui. Ou sei lá o que aconteceu. O que eles tentaram fazer aqui. Em geral, o que ele pede para mostrar? Que se o x for maior do que 4m, então ln de x é maior do que m. Beleza, no geral, todas as vezes quando essa questão aparece, o pessoal faz ela dessa forma aqui. A gente diz x é maior do que 4m, aplica ln dos dois lados, a gente fica com ln de x maior do que ln de 4m, e aí a gente usa aquele lance de que o m pode ir para frente, né? E aí você fica com ln de x é maior do que m vezes ln de 4. E aí, como ln de 4 é maior do que 1, você pode botar isso. E aí você chega em ln de x maior do que m. Tá, porém, lembro-me que quando o professor falou sobre essa questão, ele falou que o objetivo dessa questão era que a gente não utilizasse essa propriedade do logaritmo. Beleza? Ele deixou bem claro, eu lembro que foi até um exercício valendo ponto. Ele pediu para a gente fazer isso sem utilizar a propriedade do logaritmo, essa de queda de expoente, beleza? Então a gente vai tentar fazer ela agora sem utilizar essa propriedade do ln aí. E vamos mostrar que é possível fazer isso aí. Tá. Na questão anterior, quer dizer, no item anterior, a gente viu que ln de 4 é igual a A1 mais A2 mais A3. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a separar esses termos em grupos. O primeiro grupo vai ser formado com um elemento. O segundo grupo vai ser formado com 2 elementos. O terceiro grupo vai ser formado com 4 elementos. E assim sucessivamente, beleza? Então aqui, ó, a gente teria o grupo 1, eu vou chamar de G1. Esse aqui seria o grupo G2. Beleza? Se a gente fosse olhar para o ln de 16, o que a gente teria? A gente teria o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 mais o A6 mais o A7 mais o A8 mais o A9 mais o A10. Caraca, mano, me arrependi de fazer isso. Mais o A11 mais o A12 mais o A13 mais o A14 mais o A15. Ah, isso, pronto. Estão todos aí. Olha como eu vou separar eles. O primeiro grupo vai ser apenas o A1. Então esse aqui vai ser o G1. O segundo grupo vai ser o A2 e o A3. Esse aqui vai ser o meu G2. O terceiro grupo ele vai ter 4 elementos. É sempre o dobro do anterior. Sendo assim, ele vai ter o A4, o A5, o A6 e o A7, né? Esse aqui vai ser o meu G3. E o próximo vai ter 8 elementos. Beleza? Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo, ele contém todo mundo aqui. Beleza? G4. Então, repare, olha, o ln de 4, ele tem o G1 mais o G2. O ln de 16, que é 4 ao quadrado, ele vai ter o G1 mais o G2
mais o G3, mais o G4. Beleza? Bem simples. Tá. Se a gente fosse para o próximo, seguindo aí a nossa linha de raciocínio, o ln de 4 ao cubo, ele seria G1 mais G2 mais G3 mais G4 mais G5 mais o G6. Beleza? Então repare que só está crescendo de 2 em 2 aqui, né? Aqui começa com 1. No 1 começa com 2. No 2 vai para 4, que é 2 vezes 2. No 3 vai para 6, que é 3 vezes 3. 3 vezes 2, desculpe. Então, o ln de 4 elevado a m vai começar com G1, vai G2 e assim sucessivamente até o G 2 vezes m. Não é? Se você olhar aqui, o último termo aqui é o 6, que é 2 vezes 3. O último termo aqui é o 4, que é 2 vezes 2. O último termo aqui é 2, que é 2 vezes 1. Beleza? E aí, o que a gente consegue perceber aqui? Que isso tudo aqui tem 2m elementos, não é? Por exemplo, nesse primeiro aqui, tem 2 elementos. No próximo aqui, a gente tem 4 elementos. Beleza? Nesse aqui a gente tem 6. Nesse caso de cá, a gente tem 2m elementos. Tá, a partir de agora, a gente só tem que olhar a fundo cada um dos grupos. Beleza? Se a gente conseguir calcular mais ou menos um valor para cada um deles, vai ficar tudo muito mais fácil. Tá, vamos começar a analisar o grupo 1. Que eu chamei de grupo 1, né? Vamos lá. O nosso G1, ele é composto pelo meu A1, né? E o A1, a gente viu que ele é meio. Beleza? Tudo bem? O nosso G2, por outro lado, ele é o A2 mais o A3. O A2 é 1/3 e o A3 é 1/4. Repare que o A3 ele é 1/4, né? E que o A2 ele é um número maior do que o A3, né? Então isso aqui é uma coisa maior do que 1/4 mais 1/4. Sendo assim, 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que é igual a 1/2. Logo, o nosso G2, a conclusão que a gente chega é que o G2 ele é maior do que 1/2. Beleza? Vamos seguir aí para o G3, que a gente fez aqui ainda. Nosso G3, aqui ele já começa a crescer pra caramba. Ele é grupo 3, ele é o A4, mais o A5, mais o A6, mais o A7. E aí o A4 é 1/5, o A5 é 1/6, o A6 é 1/7 e o A7 é 1/8. Repare que 1/5, 1/6, 1/7 e 1/8 são todos valores, quer dizer, 1/5, 1/6 e 1/7 são todos valores maiores do que 1/8. Então isso tudo aqui, o G3, né, no nosso caso, ele é maior do que 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, né? Porque esse valor aqui,
ele é maior do que um oitavo, esse é maior do que um oitavo, esse é maior do que um oitavo e esse é igual a um oitavo. Então o nosso G3 é maior do que um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo. Que isso aqui é 1, 2, 3, 4, 4 oitavos, que é a mesma coisa que um meio. Então, olha, o meu G1 é igual a um meio. O G2 é maior do que um meio. O G3 é maior do que um meio. Beleza? Então, vamos pensar aqui. Só para pensar no último, vamos pensar no GM aqui. Ó. A gente poderia seguir aqui e aí a gente encontraria que o G4 é maior que um meio, o G5 é maior do que um meio. E aí vamos observar isso aqui no G2M, que é o nosso último grupo. Nosso G2M ele termina com os últimos elementos, né? Os nossos últimos elementos seria, vixe, aqui vai ficar um tanto mais complicado. Abrir aqui porque a gente vai seguir com uma sequência bem ruim. Mas assim, de forma geral, tem como a gente mostrar que todos os grupos são maiores do que um meio. Beleza? Tem como você mostrar isso aqui direitinho, tá bom? Então, de forma geral, o Gn é maior que meio para n pertencente aos naturais. Então, para qualquer n que você montar, o seu grupo ele vai ser maior, né, do que um meio. Beleza? Seguindo essa ordem aí. E aí, o que a gente tem? A gente tem que o ln de 4 elevado a m, a gente viu aqui que ele é igual ao G1 mais o G2 mais blá 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 até o G2M. Tranquilo? E a gente viu que isso aqui também tem M elementos. Quer dizer, 2M elementos. 2M elementos. Aqui eu vou colocar elementos de G, beleza? Para mostrar que são grupos. Tem 2M grupos. Porque As tem um monte aí. Beleza? Então vamos lá. A gente percebeu que cada um dos Gs, quer dizer, tirando o primeiro é igual a meio. O segundo é maior do que meio. E assim por diante até o último, que é maior do que meio. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vai somar isso aí. Vamos somar todos os valores. E aí a gente vai ter que o ln é maior do que alguns números aqui. Ele vai ser maior. Por que maior? Porque a gente está somando números aqui que são maiores do que o meio. Beleza? Como a gente está somando vários números que são maiores do que um meio, a gente vai ter que o ln de 4m vai ser maior. Então, ln de 4 elevado a m vai ser maior do que um meio, mais um meio, mais um meio, e assim por diante até o último elemento. Mas só relembrando, a gente está somando coisas iguais, né? E a gente sabe que tem 2m grupos. Sendo assim, por exemplo, se você soma 3 mais 3 mais 3, isso aqui é 3, aqui repete quantas vezes? 3, né? 3 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes esse 3 aqui. Beleza? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Como tem 2m grupos, nosso ln de 4 elevado a m vai ser maior do que o termo que está repetindo vezes o número de grupos, que nesse caso aqui
é 2m. Dessa forma, a gente consegue mostrar, sem utilizar aquela propriedade, que ln de 4m é sempre maior, cortando aqui, né? Sempre maior que m. Beleza? Eu, particularmente, acredito que seja uma questão que seria legal do professor fazer em sala. Porque, assim, utilizar aquele outro método, utilizar só aplicar o ln, não mostra a serventia da utilização dos retângulos. Já utilizar essa maneira aqui de resolver, de solucionar o nosso problema, que é agrupar os termos em grupos e perceber que cada grupo é maior do que meio, é uma maneira bem interessante de observar as coisas. Beleza? E aí o que a gente vai observar na próxima questão? A gente vai ver que o ln, quando o m aqui de 4 é elevado a m, quando o m vai para infinito, cresce muito. Ou seja, o ln ele vai para infinito também. ln é uma função crescente, que sempre cresce. Uma coisa interessante. Massa, questão muito boa, velho. Muito boa, guarde aí para você. Essa série aqui, ela tem um nome. Vou botar aqui a série. Essa série aqui, 1/2 mais 1/3 mais 1/4. Se eu não me engano, o nome dela é série harmônica. Você vai encontrar ela no cálculo 2, beleza? O nome dela é série harmônica. Cara, é uma série muito, muito, muito interessante. Você vai utilizar muito ela. Muito, 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 muito mesmo. Vou até escrever aqui. Série harmônica. Você vai estudar ela direto no cálculo 2. Beleza? No cálculo 2. Então, assim, lembre-se que você já viu ela na vida, beleza? Lembre que você já viu ela na vida. É S igual a. Geralmente começa com 1. Tem uns caras que começam com o meio direto. 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. E assim sucessivamente. Beleza? Uma série bem interessante também.